E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala tá trazendo mais um vídeo comentado para vocês, pessoal, aqui no canal TatoFuts, o seu canal de futebol na internet. E nesse vídeo para a gente falar um pouco a respeito dos preparativos do Majestoso que acontece neste sábado às 9 horas da noite. Isso mesmo, no São Paulo e Corinthians, do Morumbis, promessa de casa cheia. E antes de a gente falar um pouquinho sobre esse duelo, sobre esse grande clássico, peço muita ajuda de todos vocês para deixar o like, inscrição no canal e não se esqueçam também de me seguir nas redes sociais, é super importante, me ajuda demais, tá certo? Bom, rapaziada, simbora pro vídeo. Confesso que estou bastante preocupado com a situação do São Paulo, como nunca estive nos últimos tempos, nos últimos anos. Aliás, tem sido essa a tônica do São Paulo, sempre brigar por meio de tabela e para baixo, tá? Para não ser rebaixado. E esse ano eu acho que vai ser um ano muito mais complicado, pessoal. Já foi dito no início do ano e tem se provado cada dia mais, não somente por fluxo de caixa ruim, não somente por questões técnicas dos jogadores, mas muito por conta também da má gestão que a gente já sabe que ocorre de Júlio Casares e companhia, tá? Bom, o que esperar para amanhã é difícil, tá? E para a gente começar esse vídeo, antes de a gente falar um pouquinho sobre o jogo por si só, teremos sim ainda a questão da ausência do Lucas Moura, que é inacreditável que desde março ele não consegue dar sequência no São Paulo. É bem verdade que ele teve uma tentativa de retorno em maio, se não me engano, lá pela primeira semana contra o Alianza Lima pela Libertadores, só ficou 30 minutos. De lá para cá, já se vão ali um pouco mais de 2 meses, quase 3, sem jogar bola, tá? E aquilo, a gente sempre fica na expectativa de quando ele vai retornar, né? E finalmente a diretoria, juntamente com o corpo médico, resolveram se pronunciar. Tá? Por quê? Porque houve grande pressão por parte da torcida, senão eles continuariam omitindo as informações, continuariam não dando qualquer satisfação ao torcedor. Tá? Eu estou aqui inclusive com a nota, você talvez tenha lido aí no Instagram, porque soltaram essa nota tanto no Instagram quanto no Facebook. Então eu só vou ler para vocês aqui um pouquinho, são 3 páginas aqui. Diz o seguinte: relatório médico Lucas Moura. Lesão inicial em 10 de março de 2025. Diz o seguinte, esse informativo. O atleta Lucas Moura sofreu aproximadamente 4 meses uma lisão ligamentar parcial e estiramento da cápsula na região posterior do joelho direito. Após o primeiro evento traumático, foi estabelecido um protocolo de reabilitação baseado em diretrizes funcionais, progressivas, com evolução satisfatória nos 2 primeiros meses. Após o atleta cumprir todos os critérios clínicos e funcionais, ele foi liberado para o retorno gradual às atividades com bola. No entanto, no dia 6 de 5 de 2025, durante a partida contra o Alianza Lima, o atleta sofreu um novo trauma que provocou recidiva do quadro inflamatório local e novo episódio de edema intraarticular, tá? Caracterizando uma reinjúria parcial. Aí são os termos médicos aí que, enfim, deu problema no joelho do cara. Seguiu-se o protocolo para reabilitação, inclusive com imobilizador temporário para tal tipo de lesão, sempre com boa evolução. O que mais me surpreende, pessoal, disso tudo, é liberarem o jogador para jogar bola, porque assim, quando você libera um cara para as funções das atividades, você tem que ter no mínimo ali uma garantia de que ele não vai, logicamente, já no primeiro momento sentir novamente. Isso é sinal que ele não foi recuperado adequadamente. Pelo menos eu parto desse princípio. Logicamente, acidentes acontecem, mas nesse evento contra o Alianza Lima não foi nenhum choque com o jogador. Ele de fato sentiu ali dentro de campo e acabou tendo que sair. Aí você para para pensar que não foi feita a recuperação adequada no jogador. Eu parto desse princípio. Continuando. Situação atual. Né? Atualmente o atleta apresenta-se em fase final de cicatrização, conforme evidenciado por exame de imagem, ressonância magnética recente, que demonstra sinais compatíveis com reorganização tecidual e reabsorção de edema residual. Tá? Do ponto de vista funcional, o Lucas Moura atingiu todos os marcos estabelecidos no protocolo de reabilitação, incluindo força muscular restaurada nos testes isocinéticos, mobilidade preservada, controle neuromuscular adequado, tolerância a cargas específicas de treino funcional e técnico. Entretanto, o atleta ainda refere incômodo álgico persistente na região posterior do joelho, principalmente durante gestos esportivos de alta exigência, principalmente na aceleração do arranque, que é uma de suas características. É isso, tá?
E para finalizar na nota, né, conduta médica, apesar da boa evolução cicatricial e funcional, a persistência da dor motivou a indicação de um procedimento médico intervencionista programado para o dia 18 de julho de 2025, com o objetivo de alívio sintomático e otimização do retorno esportivo. Provavelmente deve ter feito essa intervenção, deve estar em processo de recuperação ali. A técnica será de injeção retrocapsular analgésica anti-inflamatória na área dolorosa, guiada por ultrassom. Considerações finais, ressaltamos que a evolução do quadro clínico do atleta está dentro dos parâmetros esperados para uma lesão ligamentar com recidiva parcial, tá? Mais um termo técnico. A biologia do processo cicatricial varia individualmente e não pode ser rigidamente interpretada de forma matemática. O respeito ao tempo biológico é fundamental para garantir um retorno seguro e sustentável ao esporte de alto rendimento, o que só ocorrerá com a melhora dos sintomas referidos pelo atleta. A equipe médica permanece atenta à evolução clínica do atleta e seguirá realizando reavaliações sistemáticas com foco na performance, segurança e longevidade da carreira esportiva de Lucas Moura. E é isso daí, pessoal. Somente soltaram essa nota porque houve pressão por parte da torcida, somente por isso, tá? Não é porque eles resolveram dar cara a tapa, não é porque eles resolveram ter um momento de transparência, né? Como o senhor Júlio Casares sempre pregava, não. Foi porque houve pressão por parte da torcida e, enfim, eles soltaram essa nota. E é lamentável, pessoal. Eu só tenho que dizer isso, é lamentável. Porque ele entrou em campo não tendo condição, tá? E isso foi um erro, tá? E a gente para pensar como um todo, pessoal. Toda vez que um jogador tem uma lesão um pouco mais grave no São Paulo, fica meses e mais meses parados, tá? Rio Francisco foi mais um recentemente que se contundiu. A gente nem sabe quanto tempo de fato vai levar. Então é bem complicado, pessoal. É bem complicado quando não se tem uma transparência, tá? Bacana com o torcedor. Isso é de matar com toda certeza. E eles poderiam ser um pouquinho mais direto ao ponto, né? Na linguagem, muito em termos médicos. Então isso acaba atrapalhando para a gente não ter total entendimento do que rola por trás. Que a gente sabe que teve um problema ligamentar, né? Reconstrução dos tecidos e por aí vai, blá blá blá, enfim. Mas é isso, que eu espero que o Lucas Moura se recupere. Então mais uma partida que ele vai ficar fora. Há algumas informações de que ele deve retornar em meados de agosto, mas é difícil a gente projetar de fato, porque já era para ele ter voltado após o Mundial. Não voltou, então fica difícil. Então, mais uma vez ele fica fora de um jogo importante, né? Era para ser um dos destaques, juntamente com o Oscar, que também não vem rendendo, enfim. É uma situação dramática, pessoal do São Paulo, porque, mais uma vez, reforçando aquela questão. A gente não tem nenhum Hernanes que comande o São Paulo para conseguir sair dessa situação, né? O Hernanes, naquela época, estava inspiradíssimo. A gente não tem nenhum jogador decisivo no São Paulo nesse exato momento. Então, tá difícil. Bom, falando um pouquinho sobre as prováveis escalações entre São Paulo e Corinthians, eu estou com uma informativa aqui da provável escalação do Corinthians. Vamos começando pelo Corinthians, que deve jogar com Hugo Souza, Léo Maná, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, Ranieri, José Martínez, André Carrillo, Rodrigo Garro, Ángel Romero e Memphis, tá? Essa deve ser a escalação do Corinthians, que tem alguns desfalques ali também que a gente precisa destacar. Que seria o Yuri Alberto, que está se recuperando ainda, o Mateuzinho também, o Maicon. Então são esses os principais nomes que estão se recuperando pelo lado do Corinthians. Já a escalação do São Paulo deve ter o Ferrarese, Rafael, né? Ferrarese, Arboleda, Alan Franco, Cedric, né? Segura aí o coração, galera. Alisson, Marcos Antônio, Oscar Enzo Dias, Luciano e André Silva, tá? Bom, eu tentaria manter a formação que o São Paulo teve contra o Bragantino. Achei que o time se comportou bem, na medida do possível. Jogou bem ali, né? No primeiro tempo foi melhor que o Bragantino, só que acabou dando uma oscilada, né? E tudo mais. Então eu manteria aquela formação. O Alisson não vem numa boa temporada, né? Tem deixado um pouquinho a desejar, mas enfim. Vamos torcer, obviamente, para que ele possa fazer uma boa exibição. São Paulo já não conta ali com o Lucas Moura mais uma vez, Luiz Gustavo, até hoje, Rio Francisco e Jonathan Calleri, tá? Essas são as principais ausências do time de São Paulo, que vai pegar o Corinthians, que briga por situações distintas, né? Enquanto o São Paulo, obviamente, briga lá na parte de baixo da tabela, o time do Corinthians já começa a sonhar com voos maiores da competição, né? Lá por vaga de Libertadores. E a situação do São Paulo, pessoal, é muito complicada, tá? Muito complicada mesmo. Para você ter uma noção,
O São Paulo está a uma posição acima da zona de rebaixamento, tem um ponto a mais apenas que o Vitória, só que tem uma situação ainda mais complexa, tá? Tem o Juventude que tem 2 jogos a menos, simplesmente isso. Se o Juventude já vence o Vasco amanhã, o São Paulo perde, já ultrapassa. Só que assim, quem está à frente do São Paulo também tem jogos a menos. Então o São Paulo não vai conseguir ali esboçar muita reação. Porque, por exemplo, vamos supor que o Vasco ganha amanhã do Juventude. São Paulo estaciona ainda na 16ª colocação. Mesmo que vença, vai continuar ainda bem oscilante ali com a zona de rebaixamento. Então é uma situação muito complicada, tá? Estamos chegando aí na 15ª rodada e eu, sinceramente, não consigo imaginar uma perspectiva diferente. O São Paulo vai ter que fazer ali, possivelmente, o segundo turno da vida. Assim como a gente teve a arrancada do Corinthians no ano passado, o São Paulo meio que vai se enquadrar nesse parâmetro. Vai ter que jogar a vida para conseguir sair dessa zona ali próxima do rebaixamento. Tá bem complicado a gente tentar projetar uma coisa. Porque assim, galera, além de ter a ausência do Lucas Moura, do Caleri, etc., o Oscar não vem jogando bem, o São Paulo está com o elenco muito enxuto, tá? Mandou embora vários jogadores e não conseguiu contratar mais nomes ali para poder revezar dentro de campo. Para você ter uma noção, desde a saída do Igor Vinícius e também do Moreira, o São Paulo conta apenas com um lateral direito de ofício, que seria o Cedric Soares. O Mike é da base, mal aparece. Então, por vezes, você vê o técnico ali alternando a formação tática, mas o que temos ainda é o Cedric Soares, que é um cara que a gente não consegue confiar, um cara que vem oscilando bastante, vem entregando a paçoca, literalmente falando português bem claro. Então, a torcida tem, de fato, a razão de ficar bastante preocupado com a situação. E eu tô, de fato, ali bem descrente. Eu espero que o São Paulo possa conseguir reverter a situação, que o Oscar amanhã possa fazer o jogo da vida dele, porque é um cara que desde que chegou tá devendo muito, tá? É um cara que ganha 2 milhões e talvez mais de dinheiro e não tem feito por onde, tá? E é difícil também imaginar alguma coisa assim de extraordinária no Oscar, porque é um cara que já é 30 e poucos anos ali, não tem aquela vibração que se exige. Então é isso, pessoal. A gente esperar, né? A casa vai estar cheia amanhã, que o São Paulo possa manter esse tabu de 5 jogos sem perder para o Corinthians, porque tá complicado, viu? Mas é isso, galera. Acho que essas são as principais informações que eu tinha que passar para vocês. Amanhã vamos ter o pós-jogo, possivelmente, dependendo do horário e tudo mais, para a gente comentar um pouquinho a respeito. Espero que seja um pós-jogo com vitória e com combinações de resultados que venham privilegiar um pouquinho o São Paulo, tá? Eu, como torcedor, espero dessa forma, tá? Bom, se você gostou desse vídeo, likezinho, inscrição no canal, não se esqueça de me seguir nas redes sociais também, super importante. Vejo vocês numa próxima, um forte abraço, até mais e valeu!